Eu vou continuar, né? Se assim o Senhor me permitir, dar continuidade ao que tem sido falado já nas ministrações aqui há algum tempo. O pastor Manuel começou falando sobre paternidade, a paternidade que não desiste, né? A paternidade que vai buscar, a paternidade que se lança atrás daquele que está fora, né? E aí depois veio o pastor Bruno falando também sobre a paternidade, né? Do pai que fica ansioso, aguardando, à espera o retorno daquele filho que resolveu sair. Aí na semana passada, na quarta-feira, Lucas vem falando sobre paternidade, sobre um pai que corrige ao filho que ele ama. E eu nessa noite eu quero continuar falando sobre paternidade. Então abra sua Bíblia em Lucas 15. A gente vai ler a princípio os 2 primeiros versículos que diz: Então aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este homem recebe pecadores e come com eles. Senhor, eis aqui a tua palavra, Pai. Senhor, que nessa noite a tua palavra ela venha penetrar, Senhor, em nossos corações, ó Pai. Que hoje aqui nesse lugar, Senhor, a nossa terra, a terra do nosso coração possa estar fértil, ó Deus, para receber da tua palavra, para entender que o Senhor é Pai, quem o Senhor é, ó Deus. E nessa hora, Deus, usa a minha vida, ó Pai, como um vaso, Senhor, em tuas mãos, ó Pai. O Senhor sabe que de mim mesmo, ó Deus, nada eu tenho para oferecer, Senhor. Então, usa os meus lábios nessa hora e conduz, Senhor. Conduz conforme a tua vontade, o teu querer, em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus, esses 2 primeiros versículos que a gente leu, ela fala de 2 filhos. Se a gente for analisar, aqui Jesus já vem falando sobre 2 filhos, né? É um filho. Amém. Que são os publicanos, que em outra linguagem, os publicanos eram aqueles pecadores que não seguiam ordens de ninguém, que não seguiam as regras, que não seguiam leis, que roubavam, que faziam da vida o que queriam fazer. Né? Naquela época, os publicanos eles eram rejeitados porque eles não queriam seguir a lei de Moisés, eles queriam andar conforme a vontade deles, conforme o querer deles. E o outro filho são os fariseus, aqueles que guardavam mais de 600 leis e preceitos, né? Então, por conta disso, por guardarem a lei, eles se achavam superiores e melhores do que aqueles que não praticavam, que não exerciam. Então, eles se achavam no direito, né? Eles se achavam santos e no direito de ter o reconhecimento de Jesus, porque eles guardavam as mais de 600 leis que existiam, né? E eu quero ler agora, para a gente poder entender aqui o que eu quero falar, o que o Senhor deu para falar. A gente vai ler a passagem do filho pródigo, porque essas parábolas que Jesus está contando aqui, né, essas 3 parábolas que vêm juntas, ela só tem uma finalidade. Essas 3 parábolas juntas, ela só tem uma finalidade. É Jesus apresentando um Pai que é Deus. Ele não veio apresentar um Deus que é Senhor, ele não apresenta um Deus que é Senhor, ele não apresenta um Deus que é juiz, ele não apresenta um Deus que é Criador. Ele apresenta um Pai que é Deus. Então vamos ler para eu não me perder também. Vamos lá, a partir do versículo 11. E ele disse: certo homem tinha 2 filhos. O mais jovem deles disse a seu pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens.
e ele dividiu-lhes os seus bens. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele enviou-o aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: quantos servidores de meu pai têm pão suficiente de sobra, e eu aqui padeço fome? Levantar-me-ei e irei para o meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu perante ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu, e teve compaixão, e correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu, e à tua vista eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: trazei a melhor veste e vestiu, e ponde-lhes um anel na mão e calçado nos seus pés. E trazei aqui um novilho cevado, matai-o e comamos e nos alegramos. Porque este meu filho estava morto e vive novamente. Tinha-se perdido e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo e, vindo ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos seus servos e perguntou o que significavam aquelas coisas. E ele disse: o teu irmão chegou e o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar, portanto, saindo o pai lhe pedia. E respondendo, disse a seu pai: Eis que eu te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu, contudo tu nunca me destes um cabrito, para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com prostitutas, mataste-lhe um novilho cevado. E ele lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer essa festa e regozijizarmos, porque esse teu irmão estava morto e vive novamente. Ele tinha se perdido e foi achado. Se a gente for parar para analisar, né, esses dois filhos, é a mesma situação. É um filho mais novo que não entendia de honra, né, porque ele queria, naquela época você pedia, exigir que em vida o teu pai te desse a parte dos bens. Era como se você estivesse pedindo para que o pai morresse, desejando que o pai morresse para você ter a tua parte na herança. Então ele pediu para que o pai desse a parte na herança dele, desonrando o pai, porque ele queria viver desordeiramente, do jeito dele. Ele queria gastar a vida dele como ele achava que devia, como ele queria, sem se importar com o que poderia acontecer. E por outro lado, tinha um outro filho que estava ali, sempre trabalhando, fazendo tudo que o pai mandava ele fazer. Nunca se desviou, nunca saiu, sempre do lado do pai, e por conta disso ele se achava no direito, ele se achava mais digno do que aquele filho que saiu e foi para a perdição. Engraçado, né? Que a gente, por estar dentro de um local de reunião, por estar vindo sempre às reuniões, por estar presente em todas as coisas, por fazer parte de todas as coisas, a gente se acha melhor do que aquele que não está fazendo nada. Mas eu quero dizer para você, nessa noite, que Jesus, ali, naquelas parábolas, ele estava dizendo que o mesmo Pai, que é Deus,
Ele é para mim, que estou aqui servindo, e ele é para aquele que está perdido também. Quando Jesus entregou a sua vida por nós, ele trouxe de volta aquilo que nós havíamos perdido lá no Éden, que era essa comunhão, essa ligação com o Pai. A palavra de Deus diz que o Senhor vinha, ao todo entardecer, ele vinha ter com Adão para conversar com ele, né? E eu fiquei imaginando quais eram as conversas, né? E deveria ser: e aí, meu filho, qual foi o bicho diferente hoje que você encontrou? Qual foi a planta diferente hoje que você deu nome? Fala, me conta, como é que foi o teu dia? E esse era o prazer do nosso Pai. E isso foi quebrado. Quando entrou a desobediência, isso foi tirado de nós. E Jesus, ele veio trazer isso de volta. Sabe, o ministério de Jesus, o reino de Jesus, ele é paternal. Ele veio trazer de volta essa paternidade do Senhor sobre as nossas vidas. E se a gente entender isso hoje, queridos, que não é pelo muito que você faz, não é pelo muito que eu faço, mas é porque o meu coração, é porque o seu coração convertido ao coração do seu Pai, é isso que vai fazer a diferença, é isso que vai trazer a paternidade do Senhor para nós, porque o desejo dele é se relacionar conosco como Pai e Filho. Né, Malaquias, o próprio profeta Malaquias, ele já falou que ele viria e converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Quem viria e converteria esse coração? Jesus. Jesus veio e o sacrifício dele trouxe essa paternidade de volta para as nossas vidas. Então tudo que o Senhor deseja, tudo que Deus deseja, é que você e eu entendamos que Ele é Pai sobre a nossa vida. Ele não é só, Ele é Senhor, sim. Ele é o Criador de todas as coisas, sim. Ele é juiz, sim. Mas Ele é primeiramente o nosso Pai. E eu vou dar 2 exemplos para a gente entender melhor isso. Vou usar os meus 2 filhos como exemplo de uma situação, para vocês conseguirem entender o que é essa paternidade, né? Como é essa paternidade que o Senhor quer exercer sobre as nossas vidas, e que é o que vai fazer diferença daqui para frente. Se a gente entender a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver as coisas, ela muda quando você entende sobre paternidade, sobre o que é ter um pai que é Deus. Né? Todo mundo sabe aqui, há um tempinho atrás, até o ano passado a gente fez o aniversário do Isaac aqui, que era do Flamengo, até então ele era torcedor do Flamengo. Né? Quando ele nasceu, a gente comprou a blusa do Vasco, a gente levou ele pro Maracanã para ver o jogo do Vasco, mas ele cresceu um pouco mais, entendeu que o Flamengo era um time de ponta, e realmente é. Né? Tava ganhando tudo, ganhou o Mundial, ganhou Libertadores, estava ganhando no ano que ele ganhou tudo. Não deixou nada pra ninguém. Naquele ano ele falou: não, eu vou torcer pra esse time aqui, porque esse time é ganhador. O outro tá descendo de novo. Não. Aí, tudo bem. A gente ficou triste? Ficamos. Mas era um direito dele. Era um direito dele torcer pro time que ele achava que era o melhor, né? E foi. E nesse período eu fiquei: pois é sério mesmo? Mas, eu prometi pra ele, irmãos, eu prometi até Play 5 pra ele voltar a torcer pro Vasco, e não aconteceu. Tentei subornar a criança de todas as formas, não aconteceu. Tá bom, desisti. Fiz o aniversário dele aqui do Flamengo, e é Flamengo. Aí em julho do ano passado, no primeiro embarque que o Moisés teve, ele sentiu muita falta. Sabe, nós sentimos falta, mas de todo mundo lá de casa, ele foi a pessoa que sentiu mais falta. Ele contava os dias que o pai dele ia voltar para casa. Ele chegava para mim lá: mãe, falta tantos dias. Todo dia ele ia lá: mãe, falta tantos dias. Quando estava chegando perto, o Moisés chegava: mãe, o papai está chegando. Mãe, o papai está chegando. Então, assim, foi a pessoa que mais sentiu falta. E quando o Moisés chegou,
que estava acontecendo um campeonato e eles começaram a se desentender, porque enquanto Moisés estava torcendo para o Vasco, o Isaac estava lá secando o Vasco para o Vasco perder. Enquanto o Isaac estava lá torcendo para o Flamengo, estava Moisés lá secando o Flamengo para o Flamengo perder. Aí então os dois estavam se desentendendo, estavam brigando. Aquele momento que era de pai e filho estava criando um contenda entre eles dois mesmo. Ele, por si só, ninguém falou, eu não falei, Moisés não falou. Ele por si só entendeu que para ele ter um momento de pai e filho, ele precisava torcer pro time do pai dele. Ele só ia estar num campo de futebol, vendo uma partida de futebol, se ele estivesse torcendo pro time do pai dele, porque o pai dele jamais ia levar ele para ver um jogo do Flamengo. Então ele falou assim, eu tenho uma escolha, ou eu torço pro time do meu pai e estou com ele em todos os momentos, vibrando junto com ele, ou eu estou num outro time sem o meu pai. E ele preferiu estar com o pai, ainda que isso fosse abrir mão de torcer para um time de ponta. E hoje ele torce mesmo. Ele torce mesmo. Dia de jogo do Vasco, a sala é só deles. Estava lá, hoje a sala era só deles. Eles brigam, eles discutem com o jogador que nem está ouvindo, fala que é melhor, chama de perna de pau. É o momento deles. Foram para São Januário ver uma partida de futebol. Moisés chorou, emocionado porque estava lá, vendo a partida de futebol com o filho dele. Então são coisas que uma paternidade exerce sobre a vida de um filho. Sabe, o Moisés é um pai tão presente, mas tão presente, glória a Deus por isso, que ele sentiu a necessidade de abrir mão de algo que ele queria, de torcer para um time que ele queria para estar mais perto do pai dele. E é essa paternidade que o Senhor quer produzir em nós. Uma paternidade que nos faz querer amar aquilo que ele ama e odiar aquilo que ele odeia. Sem dor, sem peso, apenas por amar o meu pai. Então, quando a gente entende dessa paternidade, viver em santidade é muito fácil. Abrir mão, renunciar é muito fácil. Sabe, quando lembra aí do teu pai e da tua mãe na infância, que você não fazia nada que não deveria, para não entristecer o teu pai e a tua mãe, é essa paternidade do Senhor que Ele quer exercer sobre nós. Eu não vou fazer porque isso vai entristecer o coração do meu pai. Não é por medo dele me castigar, não é por medo de não ter a bênção dele, não, é porque isso vai entristecer o coração do meu pai. Eu não vou para aquele lugar porque o meu pai não vai estar lá, porque o meu pai não vai ficar feliz de me ver naquele lugar, porque se o meu pai não vai para aquele lugar, eu também não vou. Sabe, foi isso que Jesus veio resgatar, essa paternidade, de entender que Deus não é só um Deus e que Ele está tão distante lá, não. Ele é um pai que quer sentar com você, que quer te falar, quer ouvir os teus problemas, quer te ajudar, quer te aconselhar. Mas a pergunta é, o nosso coração está convertido ao nosso Pai? Essa semana agora, falando da Ana Beatriz, que está lá estudando, gente, está chorando e estudando por conta das provas da faculdade. Eu nunca vi igual. Ela veio conversar comigo, né? Faculdade, para quem frequenta a faculdade, sabe que aquilo lá é um antro de libertinagem, né? É um pega-pega, é um fica-fica, e ela está naquele meio. E ela veio falar, mãe, eu me sinto Jesus às vezes, porque só senta do meu lado lésbica, ateu, trans, estão tudo lá do meu lado, conversando, me pedindo conselho, me pedindo ajuda, e eu estou ajudando. Não era com essas pessoas que Jesus andava? Eu falei, justamente. Ele veio para quem estava doente, ele não veio para os santos, ele veio para quem estava doente. Falou assim, então é com essas pessoas que eu ando lá na faculdade, mãe. E uma delas, semana passada, veio me dizer que eu era uma pessoa muito triste, que eu deveria ser uma pessoa muito triste, porque não pode ir para barzinho, não pode beber, não pode ir para balada, não pode ficar no pega-pega, né? E eu falei para ela que eu não era infeliz não, que eu era muito feliz. Porque tudo aquilo que ela estava falando eu podia fazer.
Só que entre fazer e viver e agradar ao meu pai, eu preferi agradar ao meu pai. Aí ela, mas que pai? O teu pai? Eu falei, não, meu pai. Eu resolvi amar o que ele ama e odiar o que ele odeia. Então eu não faço essas coisas porque eu sei que isso vai entristecer o coração do meu pai. Então, como eu quero passar a eternidade com ele, então eu abro mão de tudo isso daí para viver uma eternidade com ele. Então, quando isso é gerado em nós, quando a gente entende isso, o abrir mão, sabe, o renunciar fica muito fácil. Quando a gente tem sobre a paternidade do Senhor, que não é por obrigação, eu não vou fazer porque Ele é um Senhor carrasco, sabe? E eu não vou estar envolvido. E o que vai fazer, fazer com que eu me torne filho dele, é o quanto eu produzo dentro do reino dele, da casa dele. Não, querido. É o quanto o nosso coração, quando o teu coração está convertido ao dele. Sabe, é o quanto você quer viver os planos, os sonhos dele, que ele tem para você. É isso. É isso. E enquanto a gente não entende isso, Gael, gente, Gael. Quer pregar, Gael? Junto comigo? Quer? Ah, ele quer ir para a bateria. Então, enquanto o nosso coração, enquanto a gente não entende essa paternidade, que é amor, sabe? A gente deixa muitas vezes os nossos filhos escolher o caminho que eles querem seguir, porque é uma decisão de cada um. Sabe, o Senhor muitas vezes assim, tem caminhos que não é o caminho que Ele separou para nós, que não é isso que Ele quer, mas Ele permite, porque Ele é pai. O teu pai te obriga a alguma coisa? Meu pai nunca me obrigou a nada. Minha mãe nunca me obrigou a nada. Tudo que eu fiz porque eu quis fazer. Havia uma orientação, até aqui você pode. Para lá você não pode, mas se você for, a consequência é com você. E da mesma forma o Senhor. Às vezes as consequências vêm daquilo que a gente planta, né? As consequências vêm, mas o Senhor ele não tem nada a ver com isso, não. Ai, Deus, mas por quê? Toda hora. Vai olhar as suas escolhas. Vai ver o que foi que você plantou para estar vivendo, para estar colhendo isso agora. E ele não tem nada a ver com isso. Sabe em que momento da caminhada você sentou com ele para conversar? Em que momento da caminhada você falou para ele dos teus planos e perguntou para ele, mas esses aqui são os meus planos, pai. Mas quais são os teus planos para mim? Em que momento a gente parou para fazer isso, para analisar se eu estou vivendo a minha vontade, o que eu penso, ou se eu estou exercendo a vontade do meu pai sobre a minha vida? A palavra de Deus diz que a vontade dele para nós ela é boa, perfeita, agradável e não acrescenta dores. Então, se está doendo, querido, se está gerando dor, certamente porque não é a boa, nem a perfeita, nem a vontade de Deus. E quando eu comecei a entender isso, né, eu nunca preguei sobre paternidade aqui, porque eu acho que de verdade eu nunca entendi o que é essa paternidade, como assim essa paternidade. Só que de uns tempos para cá, isso vem queimando, vem ardendo dentro de mim e eu comecei a entender o que é essa paternidade. Sabe, é um pai mesmo que quer dirigir, que quer te conduzir, quer te aconselhar, que quer dizer, olha, não vai por esse caminho não, porque esse caminho não é legal, vai por esse daqui, como um pai físico faz, só que com uma dimensão muito maior, porque como ele é Deus, ele sabe do futuro.
Quando ele dá um não aqui, é porque ele sabe que se ele te deixar, te der um sim aqui, o que vai acontecer lá na frente. Sabe, então nessa noite, que essa palavra ela fique assim, ela queime dentro de você. Que você tenha entendimento que Deus ele não quer se relacionar com você só como Deus, que criou todas as coisas, como o juiz que ele é, mas principalmente, o que ele quer com você é um relacionamento de pai e filho. Jesus veio, morreu, se sacrificou para nos conectar, para trazer de volta essa visão de paternidade. O que o Senhor quer exercer sobre nós é paternidade. Sabe, nós éramos órfãos e Ele trouxe de volta a paternidade sobre as nossas vidas. Então não fique olhando para Deus apenas como alguém distante que está sentado lá no trono e nada pode fazer por você. Ele é teu pai. Assim como ele vinha visitar o homem, né, conversar com o homem lá no jardim, ele também vem. A gente não consegue ver, mas a gente consegue sentir. A gente consegue sentir. Né? Visivelmente a gente não enxerga, mas a gente consegue sentir quando a presença do Senhor está. E é nesse momento que Ele quer parar para te ouvir, para ter relacionamento com você. É nesse momento que Ele quer conversar, quer te direcionar, quer dizer para você, olha filho, ou às vezes é só quer ter um momento com você. Sabe aquele momento pai e filho? Em que vocês brincam, eu vejo muito esses dois lá em casa, um brincando com o outro, um fazendo cosquinha no outro. É um negócio estranho às vezes, mas é o relacionamento dele, de pai e filho, e é desse jeito. E eu fico imaginando que é esse tipo de relacionamento que o Senhor quer ter conosco, sabe, da gente poder deitar a cabeça no colo dele quando tudo não estiver bem, quando naquele dia que você não está bem, que você está com vontade de chorar, é deitar lá e falar, poxa Senhor, hoje não foi legal, aconteceu isso, 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 e aí você se derramar e Ele está lá te abraçando, te acolhendo. São essas, é isso que o Senhor, né? É isso que o Senhor quer. Que você e eu tenhamos esse entendimento de que a paternidade do Senhor sobre as nossas vidas, ela deixa, né? Ela produz algo que deixa para trás toda a orfandade que um dia você possa ter tido. Eu não fui criada com meu pai, os irmãos sabem. Então existia uma orfandade sobre a minha vida, né? Em relação à paternidade. Eu não fui criada com meu pai. Eu não cresci entendendo, sabendo que era ser amada por um pai, porque eu não cresci com isso. Mas eu quero te dizer para você que por mais que um pai possa ser bom, como eu vejo Moisés ser bom para os filhos, muito melhor é o nosso Pai Celestial. E Ele é capaz de suprir necessidades, vazios, que nenhum pai terreno consegue. E é esse pai que vê todas as coisas e que nos abraça nos nossos momentos mais difíceis, que daqui nessa noite se revelando para você que Ele quer ter relacionamento com você como pai. Não mais como Senhor, não mais como juiz, mas como um pai. Como um pai que aconselha, como um pai que ama, como um pai que abraça, como um pai que corrige, como um pai que fica esperando na porta a hora que o filho volta para casa. É esse pai. É desse pai que eu vim falar nessa noite. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, querido. Senhor, eis aí a tua palavra, Pai. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor deseja, é o desejo do teu coração, se relacionar conosco como filhos, Jesus. Que nós somos para o Senhor como filhos, porque todo aquele que creu em Jesus, o Senhor deu-lhes o poder de serem chamados
filhos de Deus. E todos que estão aqui creem em Jesus são chamados de teus filhos, Pai. Então tem um monte de filho teu aqui, Jesus. Tem um monte de filho teu aqui, Pai, esperando o teu abraço, esperando ouvir a tua voz, esperando ouvir, ó Deus, o conselho de ti. Então nessa hora, Pai, eu quero te pedir que, como um bom Pai que o Senhor é, como um bom Pai que o Senhor tem sido durante todos esses anos, Senhor, para cada um de nós, que nessa hora, Deus, nenhum filho teu saia aqui deste lugar sem sentir a tua presença. Aqueles que vieram buscar um abraço teu, que eles possam sair daqui abraçados, sentindo, ó Pai, a tua presença. Aqueles que chegaram aqui querendo ouvir uma palavra tua, Senhor, que o Senhor hoje nessa hora possa liberar essa palavra. Ó Deus, que em nome de Jesus possamos deixar para trás, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor não ama, tudo aquilo que o Senhor não gosta, para viver tão somente daquilo que o Senhor gosta, daquilo que o Senhor ama. Deus, nessa hora pedimos que o Senhor venha converter nossos corações a Ti, Senhor, porque queremos viver uma vida que Te agrade, Senhor, uma vida que Te faça sentir orgulho de nós, ó Pai. Ó Deus, que em nome de Jesus, em nome do Teu Filho amado, aquele que nos reconectou contigo, nessa hora nós Te pedimos, Senhor, vem selar essa palavra no nosso coração, Pai. Que possamos sair daqui entendidos, entendendo, Pai, que Tu és o nosso Pai, Jesus. Que Tu és o nosso Pai, Jesus. Oh Deus, Senhor, se nós formos analisar a vida de Davi, a vida de Saul, né? Se a gente parar para pensar, Pai, que Saul apenas desobedeceu, mas Davi, ele transgrediu, ele foi acusado, né? Ele cometeu um homicídio, ele cometeu adultério, e ainda assim os teus olhos se inclinaram para Davi, não para Saul, porque Saul se importava com as pessoas, com o reconhecimento das pessoas, mas Davi, ele desejava, ele queria, se fosse possível, ele perderia o reino, mas ele não queria perder a tua presença, Pai, porque ele sempre teve o Senhor como Pai, Deus. Então nessa hora nós queremos ter essa capacidade de que não importa o que as pessoas falem, não importa o que as pessoas pensem ao nosso respeito, não importa se a gente vai ficar desacreditado entre as pessoas, mas verdadeiramente o que importa, o que precisa importar para nós é não perder a tua presença, Pai, é não perder o teu toque, é não perder a paz que o Senhor traz quando vem nos visitar, é não perder o teu abraço, é ter o entendimento, o reconhecimento de que o Senhor é Pai e que cuida de todas as coisas, amém. De todas as coisas o Senhor cuida. E que nada fica oculto aos teus olhos, Senhor. Que nada, nenhuma dor, nada, Senhor. Tudo o Senhor conhece, tudo o Senhor sabe. E que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Que possamos ter esse entendimento de como o Pai, zeloso, cuidadoso, ciumento que o Senhor é. Que possamos ter esse entendimento nessa noite. Saímos daqui amando e querendo viver para Te agradar, Senhor. Porque quando entendemos a Tua paternidade, ela gera em nós uma satisfação. E nada, nenhum sacrifício, Senhor, é penoso. Porque nós fazemos por amor a Ti, por amor ao Pai que o Senhor é. Então nessa noite, Deus, que em nome de Jesus, em nome do Teu Filho amado Jesus, essa palavra venha verdadeiramente penetrar no nosso coração, na terra do nosso coração. Que esse entendimento chegue que nós somos Teus filhos amados. E que nada pode nos separar do Teu amor. Nada pode nos separar do Teu amor. Oh Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos.